que é entre 5 e 7 anos, que é quando você vê o dividendo se igualar ao quanto você coloca por mês ali e compra de ações. Que é a bola de neve, então? A bola de neve é o efeito do juro composto, né? É o dinheiro fazendo dinheiro. Então, nos primeiros anos, você vê ali os centavinhos caindo na conta, depois você vai para R$10, R$15, quando você vê 30, 100, 1.000. É o efeito exponencial Entendi. do dinheiro no tempo. E no tempo certo, que você vai deixando. Exatamente. Então, o tempo, ele é um fator determinante para você ter um bom, né, ser bem sucedido como investidor no longo prazo. Só que, de novo, né, você precisa de disciplina, de paciência, que são habilidades que eu diria que a gente tem, talvez, não digo perdendo, né, que são habilidades treináveis, mas que são coisas que a gente acaba ignorando no dia a dia, né, e tem aquela ansiedade de querer ver o resultado logo, né. O que é muito importante é você, primeiro, ter consciência das suas finanças pessoais. Esse é o primeiro passo. Então, tem muita gente que, por exemplo, não sabe exatamente quanto ganha. Sabe lá, pinga tanto mês e tal. Então, não sabe exatamente quanto ganha. Não sabe exatamente quanto gasta. E não sabe exatamente quanto que vai sobrar no final do mês. Ter essa consciência é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer primeiro para começar a fazer isso? Uma pessoa normal, tipo eu. Para começar, vamos lá. O primeiro passo para você saber quanto você gasta e quanto você ganha. Fazer uma planilha, procurar alguém, não sei, sozinha ninguém vai conseguir. Primeira coisa é o interesse. Tá, interesse. As coisas ficam mais fáceis quando você se interessa por algo, você vai colocar a sua prioridade ali nisso. Pode ser num Excel, pode ser… Eu sou um pouco analógica, eu particularmente gosto de anotar coisas num caderninho. Eu sou do caderninho também, então sou tá do certo. caderninho. Você vai lá e coloca tudo que você gasta. A sua metodologia tem que ser essa. Eu gosto de imprimir a fatura do cartão. Exato, o que é isso aqui mesmo? Digito lá, CNPJ, tal. Isso aqui e tal. Então coloco um lembrete. Isso aqui é disso. É você criar o hábito, né, de enfrentar isso. Porque a gente tem muita gente que deixa a fatura do cartão lá, não quero nem ver. Não quero nem ver, pago, deixa quieto, não sei o quê. Tem muitas situações desse tipo. Então a primeira coisa é se interessar pelas suas finanças pessoais. E vai anotando num caderninho ou no Excel da forma que você preferir. Ver se tem algum custo recorrente que você consiga cortar. Alguma coisa boba Contas que você consiga diminuir, né? Que tipo, você consiga negociar diminuir. com o net, com não sei o quê. Exatamente. Bom, eu, assim, né? Sempre o filme que você quer ver não tá no streaming que você tá assinando. Não tá. Tô proibindo lá em casa. Não tá, né? Então, assim, aí você vai assinando. Quando você vai ver, tem R$500 só de streaming. Só de streaming. Meu filho, eu falei, Davi, chega. E você assistiu um filme, ou uma série, e acabou. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não acho que é prender demais, mas ter um equilíbrio nas suas finanças pessoais. A partir daí, você começa a se colocar metas de quanto você, né, o que cabe no seu orçamento para você poupar no final do mês. Muito desse esforço não é de quanto você ganha. Claro, se você puder trabalhar para ganhar mais, melhor. Mas tá no quanto você gasta. Então, ter um custo de vida, né, um custo fixo mais baixo, para que de vez em quando você possa ter um custo variável e se dar o luxo de viajar, de fazer algum lazer legal, né, de fazer alguma coisa. Comprinhas. Fazer umas comprinhas, por que não, exatamente. Mas começa a criar esse hábito de ter uma meta de quanto você vai poupar ali por mês. Nossa. Isso. Esse foi o primeiro passo. Aí, quando você chegar nesse segundo passo agora, e o que eu faço com o que sobra, né? Aí tem muito também do seu processo de autoconhecimento de, como tá organizada a minha vida hoje e o que eu preciso. Dívidas, né? Às vezes tá com um problema de umas coisas enroladas. Então, primeiro tem que pagar as coisas. Exatamente. Então, se você tem dívidas, vamos ver se eu consigo diminuir a taxa de juros que eu tô pagando, se eu consigo amortizar parcelas, né? Porque daí você paga menos juros, né? Então, cada situação ela é muito particular, não existe uma receita de bolo, né? Mas é muito da coisa do autoconhecimento. E dividir esse dinheiro que você poupa por mês em caixinhas. Vamos supor uma pessoa que não tenha dívidas e queira investir esse dinheiro, né? Você tem a caixinha do curto prazo, que é uma reserva de emergência. Extremamente importante. Claro, uma doença. O carro quebrou, né? Exatamente. Sei lá, o seguro não cobre. Alguma coisa do tipo. Emergência não escolhe hora, lugar, CPF. E assim, é quando… E vem uma de cada, vem tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, né? É com parente, é com filho, isso, né? Às vezes não é nem com você, mas você
É o dente, é isso, é tudo, né? Tudo muito caro hoje em dia. Tudo muito caro, exatamente. Então, se você tiver uma reserva ali para esse coisas de curto prazo ali, é legal porque você já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Te dá uma certa tranquilidade ali na hora de dormir. Então, para esse tipo de objetivo, se você está aqui ainda nessa fase, são produtos básicos de renda fixa. A renda fixa. Renda fixa. Por quê? Você precisa de algumas características com esse investimento. Primeiro, previsibilidade. Segundo, liquidez, né? E terceiro, segurança. Então não dá para você querer a maior rentabilidade, arriscar com esse dinheiro, porque é provável que você precise dele num curto espaço de tempo. Então, não inventar moda aqui nessa caixinha. E aí você vai para o segundo passo, que é a caixinha do médio prazo. Que são aqueles sonhos que você está guardando dinheiro para fazer um intercâmbio. Ou você está guardando um dinheiro para dar entrada num carro, numa casa, uma coisa do tipo, né? Que você já tenha um destino definido. Também renda fixa, mas por ser médio prazo, você não vai precisar agora, você pode se dar ao luxo de ter alguns outros produtos que rendam um pouquinho mais, mediante uma carência. Uma carência, entendi. Exatamente. Então, uma LCI, uma LCA, que agora por regra tem uma carência mínima de 9 meses, 275 dias, tá? Entendi. E finalmente a gente chegou na terceira caixinha, que é no longo prazo. A longo prazo deixa o povo louco, né? Deixa o povo louco. Porque o longo prazo das pessoas geralmente não passa de 6 meses, viu? Não, e tem que ser muito mais, né? Muito mais. Eu digo que investir é uma atividade… Longo prazo, 6 meses. 6 meses, é verdade. Mas é igual você quando tá numa reeducação alimentar. Quer emagrecer em 1 minuto. Você não vai fazer por 1 ano e vai voltar tudo… É pra sempre, gente. É pra sempre. Saúde, né? É um hábito. É um hábito, exatamente. Entendeu? Então, e aí nessa terceira caixinha você vai eleger outros produtos. E aí pode ser renda fixa, mas geralmente renda variável. Né? Que como o próprio nome sugere, a renda varia. Varia. Né? Então, quanto maior for o seu horizonte de investimento, mais tranquilo você vai estar para colocar esse dinheiro nessa caixinha. Porque você sabe que não vai precisar tirar no curto prazo. Você vai dar tempo ao tempo para que aquele efeito bola de neve que eu expliquei lá no início tome forma, né? Existe ali o que a gente chama de zona de arrebentação, que é entre 5, 7 anos, que é quando você vê o dividendo, que é a renda que você recebe, a distribuição dos lucros das empresas, né? Se igualar ao quanto você coloca por mês ali compra de ações. Então, aqui você já começa a tirar aquilo que você coloca do seu salário, da sua remuneração, né? E aí sim você começa a ver o efeito exponencial. Tá. Daqui para frente é exponencial. Mas de novo, tem que ser… É um projeto, é um processo, Nossa, né? E você não pode pular etapas. É uma educação, é uma alfabetização É uma financeira. alfabetização, é um letramento. Exato. Quais são os maiores erros que os investidores cometem ao tentar investir ao longo prazo na bolsa? O primeiro deles, talvez remetendo um pouquinho do que a gente falou lá no início, é colocar o dinheiro que era da reserva de emergência, por exemplo, no ambiente de bolsa. Não, eu vou comprar aqui, falaram que essa ação tá barata, daqui 2 meses eu vendo, tenho um lucrinho e, né, tiro da bolsa. Sempre que você precisar do dinheiro, a ação vai estar em baixa. Impressionante. Lei de Murphy. É a lei de assim. Murphy. Você precisa, o mercado tá caindo, entendeu? Você não precisa, as ações estão subindo. É assim que funciona. Então, não pular etapas. Entendi. Acho que esse é um dos principais erros. O segundo, já até comentei aqui. Diquinha. E aí, o que você tá comprando? Isso aqui? Isso aí é bom? Tá bom. Vai lá, clica. Sem saber o que está comprando. Você está se tornando sócio de alguém. Vamos supor que você vai se tornar sócio de algum comércio, uma loja de roupas. Você não vai querer saber se o e-commerce dela vende bem, se a loja física dela é boa, se é um ponto bom. Essas diquinhas aí não dá. Quem são os clientes? Então, se atentar muito ao qualitativo antes do quantitativo. Antes de você ver indicadores, antes de você ver até dividendo, ver qual é a qualidade da empresa, o que ela faz, para quem ela vende, né? Quais são as variáveis ali que influenciam. E isso, de novo, todas as informações são públicas, né? Quem tiver o interesse vai conseguir. Consegue ir atrás e consegue investir, assim, minimamente bem. Olha, e nesses tempos de incerteza econômica, como que os investidores podem proteger o portfólio e tomar umas decisões mais seguras? Eu acho que, de novo, né? Sendo muito fiel ao seu perfil, primeiro, não negligenciar, né, as caixinhas do curto e do médio prazo.
e enxergar esses momentos de turbulência como oportunidades. O banco tá lá, da mesma forma. Continua lucrando, pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais, trimestre após trimestre, mas ele tá lá. O investimento existe, ele é real, né? E as pessoas se atêm muito a essa volatilidade, a esse sobe e desce. Então, de novo, se o seu foco é no longo prazo e você tem ali uma meta mensal constante, mesmo que seja pequena, que você vai investir todos os meses, você torce para que as ações caiam. Justamente porque você vai estar comprando, se tornando sócio dessa empresa a um preço mais atrativo. E com isso, o que tende a acontecer no longo prazo? Você está comprando uma empresa barata, a lucratividade tende a subir, então o que ela distribui para o acionista também aumenta, e aí você vai potencializando essa bola de neve. Então eu acho que essa divisão de você saber cada recurso pertence a qual caixinha é fundamental. Entendi. Porque daí você não se sente tão tentado a tirar desse, põe para esse, põe para esse, põe para esse, põe para esse, põe para esse. E aí você vai dilapidando o seu patrimônio ao longo do tempo, né? E o que acontece muito com as pessoas é de ir com a manada. Então, agora a moda é investir nos Estados Unidos. Todo mundo vai ao mesmo tempo. E aí o Brasil fica muito barato, as ações estão muito baratas. Aí a taxa de juros cai. Todo mundo que está na renda fixa corre para as ações, né? Então a gente tem que tentar fazer o movimento contrário. É esse fluxo. Né? Exatamente. Então, quando você tem ali pré-determinado qual recurso vai para qual caixinha, você tende a pegar o melhor dos mundos. Você não precisa ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai, para onde a taxa de juros vai. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla. Exato. Eu não controlo para onde vai a taxa de juros, eu não controlo para onde vão os preços das ações. Mas eu controlo as minhas emoções, qualidade dos ativos que eu compro e o preço que eu pago. O preço que você paga. É isso que você tem que se preocupar. E quais são os setores da economia que você enxerga como promissores para garimpar ações? Existem pouco mais de 400 empresas listadas na bolsa. Imagina, que loucura. Nossa. Você que tá aí, começou agora, meu Deus, como é que você vai escolher? Como é que você vai escolher? Vamos lá, muito fácil. Qual é o seu objetivo quando você vai para a bolsa? Pelo menos é o que a gente, né? É o que a gente incentiva. Que você construa um portfólio de ações, uma carteira de ações que lá na frente te gere uma renda. Né? O crescimento do patrimônio, ele ocorre naturalmente. Né? Conforme o tempo vai passando. Mas é a construção de renda. Se o seu objetivo principal é ter ações que te gerem renda, você vai determinar ali as suas escolhas pelas características de empresas que paguem dividendos. Então, ter uma política de dividendos é extremamente importante. Nós vivemos num país inflacionário, né? Então, empresas cujas receitas sejam minimamente corrigidas pela inflação. Terceiro, você precisa de uma certa previsibilidade. Né? Porque não adianta ser um dividendo grande a cada 10 anos. Entendi. Né? Você quer uma certa recorrência. Tipo anual, né? Isso. Seria muito bom. Trimestral. A maioria distribui trimestral. Então você quer empresas mais previsíveis, que gerem fluxo de caixa positivo. Não essas que oscilam, né? Não tão cíclicas, né? Setores mais estáveis e perenes. Então eu acabei de definir aqui algumas características que geralmente podem ser atribuídas a 5 setores, que é o que a gente chama de BEST. BEST, de melhor mesmo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Telecom ainda tá nessa aí, tá, né? Tá. São todos os boletos que todos nós aqui nessa sala pagamos. Exato. Tem que pagar. Você se vê sem internet? Não, a gente consegue viver sem internet hoje, sem serviço de telefonia. Imagina. Energia nem se fale. Água também. Imagina. Né? Seguro é uma coisa que você paga e reza para não precisar. Pra não precisar, né? E banco também, nem se fale, né? A gente tem um dos sistemas financeiros mais robustos do mundo, é o brasileiro. E você tem que pagar o cartão de crédito. Não tem jeito. Senão não dá. Então, são 5 setores que tendem a ser muito resilientes em momentos de crise, que também são recorrentes no nosso país. Ao mesmo tempo em que apresentam um crescimento e essa distribuição de dividendos bastante recorrente ao longo do tempo. Então tem um histórico bastante longo de resiliência, crescimento, desenvolvimento, enfim. Então a gente não busca essa coisa do aventureiro, de o que está barato agora para eu vender depois. Não. A gente procura boas empresas que estejam minimamente cotadas a bons preços, que paguem bons dividendos.
Tão simples quanto isso. Olha, dica boa, hein, gente? Tão simples quanto... É simples, mas acaba não sendo fácil na prática, porque a gente é cercado de vários incentivos, muitas vezes perversos, né? Que nos fazem, muitas vezes, perder a fé ali no processo, né? Porque, de novo, é um processo de longo prazo. Você não vê da noite pro dia. Dá trabalho. Mas todas as coisas que valem a pena na vida dão trabalho. Dão trabalho. Relações humanas dá trabalho. Casamento, né? Tudo. Ter filho. Tudo. Evoluir profissionalmente. Né? Então, Uma o investimento que vale a pena é o de longo prazo, que dá trabalho. Dá trabalho Mas também. é muito recompensador lá na frente. Uau. E qual foi a primeira ação que você comprou e que te deu um bom retorno? Ai, Vivi, a primeira ação que nessa época meu pai investia comigo, né? Claro, foi da Ultrapar, que é uma empresa listada até hoje, que é a dona dos postos Ipiranga. Olha. Então, lá em casa, assim, se qualquer pessoa da família ou amigos abastecesse em outro posto, que não fosse Ipiranga, o posto Ipiranga, olha que maravilha. Falar de tem que abastecer no posto Ipiranga, porque senão eu não vou receber dividendo no final do trimestre. Olha, que máximo. Então é legal, porque você vai fazendo essa associação dos seus investimentos com a vida real. Investir em ações é investir em empresas reais, na nossa economia real, né? Claro, investir na renda fixa não está errado. Eu acho que a gente tem uma taxa de juros extremamente competitiva para isso. Mas no final do dia, infelizmente, a gente está financiando a gastança do governo, né? Total. Quando você investe em ações, você está investindo na geração de riqueza através das empresas, do comércio, serviços, indústrias, né? Mas enfim, de novo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho geracional, né? Então a minha primeira ação foi Ultrapar. Não tenho mais na carteira. Não. Acabei vendendo depois. Acabei vendendo. Que é uma raridade, viu? Assim, geralmente a gente só compra. Não vende. Compra. Não vende. Mas quando eu fiz 18 anos, sabe quando assim o pai entrega a chave do carro? Meu pai fez o contrário, entregou a chave do cofre e falou: bom, comprei essas ações aí pra você, que inclusive o que gerou de dividendos desde os meus 14 anos era a minha mesada. Olha, que então isso é muito legal, gente. porque se a empresa não distribuía dividendo, eu não tinha mesada. Você não tinha mesada. Não tinha mesada, exatamente. Então eu fui aprendendo, poxa, só vou receber daqui 3 meses e tal, então eu preciso segurar isso aqui. Vai pro Ipiranga. Vai pro Ipiranga, ó, pai, abastece lá, me ajuda e tal. E aí quando eu fiz 18 anos e tal, entregou a chave, a conta já era minha, e aí comecei eu mesma a administrar, né? E aí, óbvio, você vai cometendo os erros. É só quando você começa a investir de verdade que você descobre o seu perfil de investidor, né? Entendi. Então, eu acho que eu sou um pouco mais conservadora de perfil, tenho medo de arriscar um pouco. Não, mas sabe que o medo é importante, né? Porque uma das coisas que te tira do jogo é justamente o excesso de confiança. Exato. Então, você começar conservador é ótimo, porque daí você vai evoluindo e talvez adicionando um pouquinho de risco conforme o seu conhecimento vai aumentando, né? Conforme, enfim, a vida acaba se sobrepondo algumas vezes, né? Então a gente tem que respeitar muito o momento de vida que cada um está vivendo, de novo, qual é o poder de poupança dessa pessoa para conseguir investir. Porque às vezes a pessoa também quer começar um pouquinho, não tem. Quer começar com um pouquinho. E é legal que comece com um pouquinho para você experimentar. Dica que eu queria dar para vocês é: comecem. Não tem idade mínima, né, máxima. Não tem valor mínimo. Não tem. Comece, né? Dê o primeiro passo. E se você não fizer por você, faça pelas pessoas que você ama, né? Para você deixar um legado positivo para o futuro. Né? Então, só comece. E aí você vai descobrindo ao longo do caminho aí qual é o seu perfil, o que mais se encaixa para você. Mas comece, mesmo que com pouco, dê o primeiro passo. É o mais difícil, né? Sempre o mais difícil.